Jesus faz, torna notório para que o nome dele seja glorificado. Vou ler o texto novamente. Dizendo que havemos de fazer estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Acabou-se. Pode até não aceitar, pode até não querer entender, pode até não aceitar, na verdade, mas é notório. Foi feito um milagre e não podemos negar. Olha como isso é maravilhoso. Queridos, isso é poder de Deus. E tudo isso por quê? Porque ali havia homens cheios do Espírito Santo. Então, uma das evidências, na verdade, que nos leva a entender que nós somos cheios do Espírito Santo é quando nós temos essa ousadia, quando nós temos essa intrepidez, é quando nós temos a coragem de anunciar o Evangelho, a coragem de pregar a palavra de Deus. É uma das evidências do batismo do Espírito Santo. Está cheio, na verdade, do Espírito Santo de Deus. Mas o texto continua dizendo, irmãos, que eles traçaram planos para calar os discípulos. Traçaram planos para calar os discípulos. E às vezes eu fico pensando, será que hoje existe a mesma coisa, as mesmas coisas acontecendo? Será que existe hoje uma conspiração para, de alguma forma, tentar calar os discípulos de Jesus, tentar calar a igreja? Claro que existe. Claro que existe. Mas eu louvo a Deus pela forma que Deus tem ministrado aos nossos corações, pela forma que Deus tem falado conosco, pela forma que o Espírito Santo de Deus tem estado conosco e nos levado a ministrar a palavra de Deus. Ninguém cala aqueles que estão na direção de Deus, eu creio nisso. São guiados por ele e estão cheios do Espírito Santo. O que quer dizer isso? Ninguém poderá calar aqueles que estão na direção de Deus. A minha pergunta é nessa noite, você está na direção de Deus? Você está na direção de Deus? Você entende isso? Você entende a sua missão? Você entende a visão de Deus para a sua vida? A minha pergunta é essa. Porque se nós estamos dessa forma, queridos, ninguém poderá nos parar, ninguém poderá calar aqueles que estão na direção de Deus, ninguém poderá parar aqueles que são guiados por Deus, ninguém poderá parar aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Quando eu olho para esse momento aqui, né, esse ministério da vigília, esse grupo da vigília, quantas vezes já tentaram parar, quantas vezes já tentaram talvez dizer que não dava certo, quantas vezes já tentaram de alguma forma criar uma situação para que isso não viesse a acontecer, mas vocês estão aqui perseverando, vocês estão aqui louvando a Deus e vendo o que Deus está fazendo dia após dia para a glória de Deus. E vidas têm sido abençoadas, vidas têm sido alcançadas, vidas têm sido, na verdade, transformadas por tudo aquilo que tem sido feito através dessa vigília. Deus tem feito coisas maravilhosas, eu tenho escutado coisas tremendas do que Deus realmente está fazendo. E eu creio não só está fazendo, mas que Deus vai continuar a fazer, que é um propósito de Deus na missão, na nossa missão, na missão da igreja. Então, queridos, aqueles homens estavam ali cheios do Espírito Santo. O versículo 19 e 20 diz assim: respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eita bênção! Isso é ousadia, isso é intrepidez, isso é coragem. Quem está falando isso é Pedro, irmão. Quem era Pedro? Pedro é aquele mesmo Pedro que tinha negado Jesus 3 vezes lá. Antes ele tinha dito, eu sou capaz de dar a vida pelo Senhor, mas tinha negado Jesus 3 vezes. Mas quando ele foi cheio do Espírito Santo, agora ele não tem mais medo, agora ele não tem mais temor no seu coração. O temor dele é só de Deus, que é para servir a Deus, fazer a vontade de Deus, andar com Deus, ministrar a palavra, pregar a palavra do reino. Esse agora é Pedro. E ele diz, olha, importa mais obedecer a vocês ou a Deus, obedecer aos homens ou a Deus, porque não podemos deixar, ele foi categórico, ele disse, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Faço uma pergunta novamente, o que você tem visto e ouvido, meu amado, da parte de Deus? O que é que você tem visto e ouvido da parte do Senhor? O que é que Deus tem ministrado no teu coração para fazer que você ainda não tem feito? O que é que Deus tem ministrado no seu coração para fazer que você ainda não tem feito?
porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. E eu louvo a Deus porque nós temos visto muitas coisas e temos ouvido muitas coisas. O que significa isso? Que nós temos ouvido a palavra de Deus, nós temos visto muito milagre, Deus fazendo muitos milagres. Nós temos ouvido a palavra de Deus e temos visto muitas vidas sendo transformadas por essa palavra. Nós temos ouvido a palavra de Deus e temos visto muitas vidas cheias do Espírito Santo de Deus, sendo batizadas no Espírito Santo de Deus. Nós temos ouvido a palavra de Deus e temos visto a igreja assim, envolvida, fazendo missões, ganhando vidas para Jesus. Então não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Porque quando nós falamos o que temos visto e ouvido, é testemunho para a glória de Deus. E quando nós testemunhamos daquilo que Deus tem feito, o nome dele é glorificado. Então fale da palavra, ministre a palavra, envolva-se em missões, anuncie o evangelho, tenha alegria em anunciar o evangelho, tenha alegria em buscar a presença de Deus. Não é só nós nos enchermos de Deus, não. Ele quer que nós nos enchamos dele, mas venhamos pregar a palavra de Deus, nos encher de Deus e anunciar o evangelho, nos encher e pregar a palavra. Aquela mulher samaritana, quando ela se encheu, quando ela recebeu do Senhor, a primeira coisa que nós vimos ela fazer foi ela transbordar daquilo que ela tinha sido cheia. Ela anunciou a palavra, ela anunciou Jesus. O que é que nós temos feito? Muitas pessoas, muitas coisas podem tentar, muitas vezes, nos impedir de alguma forma. Mas eu costumo dizer, e eu creio nisso, nada poderá nos parar quando nós estamos cheios do Espírito Santo e guiados por ele e na direção de Deus. Então é algo tremendo da parte do Senhor. Quando nós olhamos, irmãos, ainda os ameaçaram, porém não puderam fazer nada, pois o povo glorificava a Deus e o homem tinha mais de 40 anos. Eles continuaram ameaçando, continuaram tentando parar, mas parece que quanto mais tentam parar um homem de Deus, quanto mais tentam parar o povo de Deus, quanto mais tentam parar a igreja do Senhor, é como se fosse uma força propulsora. Eu costumo dizer que é como se fosse algo que nos impulsiona mais e mais. Quando tentam nos parar, parece que estão nos dando um trampolim. Aí nós pegamos o trampolim para dar saltos maiores para a glória de Deus. Então, queridos, é isso. Esse era o início da igreja primitiva. Quando eu leio o livro de Atos, eu vejo aquela igreja e eu começo dizendo, Senhor, como está a nossa vida hoje, né? Aquela igreja, irmão, nós olhamos para a igreja de Atos e vemos a glória de Deus naquela igreja. Era o início da igreja do Senhor. Então, que nós olhemos para essa igreja, olhando para esses homens encorajados e vemos realmente o que eles faziam. Versículo 21 e 22 diz assim, mas eles ainda os ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. A minha pergunta é, o povo tem glorificado a Deus pelas nossas atitudes? O povo tem glorificado a Deus pela forma que a igreja tem se comportado, pela forma que a igreja tem trabalhado? Então nós, como membros do corpo de Cristo, temos que trabalhar, temos que fazer a obra, porque o povo vai glorificar a Deus por aquilo que verá e por aquilo que presenciará Deus fazendo. Eu já vou repetir novamente, Deus faz para que o nome dele seja glorificado. Então o povo ali glorificavam a Deus, e pelo povo glorificar a Deus, eles temeram ali, eles não puderam fazer muitas coisas, apenas ameaças. Mas diz o versículo 22, pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre. Então, queridos, não tinha como negar, não tinha como negar. Tinha mais de 40 anos aquele homem. O que era que aquele homem estava dizendo ali, talvez? Não está escrito aqui, mas talvez aquele homem estava dizendo, olha, era 40 anos que eu estava lá na porta do templo, desde criança que eu estava na porta do templo, e agora vocês estão me vendo aqui, curado, saltitando de alegria e dando glória a Deus, com todos os outros que estavam dando glória a Deus. Porque, querido, quando Deus faz um milagre, ele faz um milagre na vida de alguém, mas ele abençoa aqueles que estão à sua volta. Talvez eu estou falando nessa noite aqui para pessoas que foram alcançadas por Jesus. Jesus fez um milagre na sua vida e a sua família hoje está glorificando a Deus. Talvez eu estou falando para pessoas aqui que tiveram a sua vida transformada, mulheres que tiveram as suas vidas transformadas. Seu marido não era crente e hoje ele está na igreja glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque a bênção que Deus trouxe sobre a sua vida abençoou aqueles que estavam à sua volta. A bênção que Deus trouxe sobre você estendeu-se sobre aqueles que estão à sua volta. Então, aquelas pessoas glorificavam a Deus. Mas uma coisa importante também, queridos,
é que todos compartilhavam tudo o que tinha acontecido. Eles tiveram naquele momento de pressão, né? Naquele momento de ameaças, e eles chegaram para aqueles que estavam lá, quando eles voltaram, né? Quando eles liberaram eles voltaram e compartilharam tudo o que tinha acontecido, mas eles não murmuraram. Eles não chegaram dizendo, olha, nós sofremos uma pressão terrível, então o que é que a gente vai fazer contra eles? Vamos orar para que Deus traga sobre eles um castigo, porque eles tentaram nos impedir de pregar o evangelho. Ou eles também não chegaram dizendo, mas rapaz, nós agora começamos a pregar o evangelho e por pregar o evangelho fomos ameaçados, talvez vamos parar. Não. Eles não perguntaram, Senhor, por que o Senhor permite essas ameaças? Senhor, por que o Senhor permite? Nós estamos aqui pregando a palavra, nós estamos pregando o evangelho. Por que o Senhor permite esse sofrimento? Eles não murmuraram. A Bíblia diz que eles não murmuraram. Muito pelo contrário, irmãos. Eles não murmuraram. Eles contaram o que tinha acontecido, pois o povo glorificava a Deus. Ou melhor, eles compartilharam o que tivera acontecido e não murmuraram. Não falaram mal, mas fizeram o que todo crente deve fazer. Olha que coisa maravilhosa. Não murmuraram, não se lastimaram, não culparam os outros, não responsabilizaram ninguém. Eles fizeram o que todo crente deve fazer quando as coisas estão acontecendo. Contrário, muitas vezes, àquilo que nós queríamos, né, aquilo que nós desejávamos, muitas vezes contrário à nossa vontade. Eles fizeram o que todo crente deveria fazer. Eles foram orar. Eles foram orar. É o que nós estamos fazendo aqui nessa noite, orando, compartilhando a palavra, orando muitas vezes por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos maldizem, por aqueles que falam muitas vezes mal de nós. Nós não vamos falar mal dessas pessoas, nós não vamos murmurar a Deus por conta disso, nós não vamos ir contra essas pessoas, muito pelo contrário, nós vamos orar. Porque Deus ele tem poder para transformar vidas. Deus ele tem poder para resgatar vidas. E eles, ao invés de falarem alguma coisa mal daqueles homens, eles foram orar. E o versículo 23 ao 29 diz assim, estou quase encerrando, irmãos. Versículo 23 ao 29 diz assim, e solto eles foram para os seus, e contaram tudo o que eles disseram, os principais, os sacerdotes, os anciãos. Contaram tudo o que tinha acontecido, né? Tudo aqui eu entendo que eles não ocultaram nada, não omitiram nada. E ouvindo eles isto, olha bem, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, olha como isso é interessante, olha o que eles fizeram. Depois do sofrimento que passaram os discípulos, quando eles voltam para os seus, eles agora conversam entre si e começam a orar. E diz assim, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram os gentios, e os povos passaram coisas vãs? Pensaram coisas vãs. E diz mais, levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que eles haviam fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que fale com toda ousadia a tua palavra. Irmãos, eles não pediram nada para Deus, para que Deus fizesse alguma coisa. Eles disseram, olha para as suas ameaças. Mas ao mesmo tempo que ele diz, olha para as suas ameaças, olha o que é que eles dizem. Olha para as suas ameaças. Mas concede a nós, os teus servos, que falem com ousadia a tua palavra. Senhor, estão nos ameaçando, estão tentando nos impedir, mas o que eu peço ao Senhor, não nos deixa parar. Não nos deixa parar, mas nos dá ousadia, nos fortalece. Nós queremos continuar pregando a tua palavra. Irmãos, e quanto mais perseguia, mais a igreja crescia, porque esses homens oravam dessa forma. Estamos sendo ameaçados, mas nos fortalece, nos dá ousadia para continuarmos pregando a tua palavra. Irmãos, para fazer esse tipo de oração, é preciso uma coisa. É preciso ter convicção do Deus que você serve.
É preciso ter convicção de quem é Deus na sua vida e ter convicção de que verdadeiramente você tem uma morada garantida no céu. Você tem que ter convicção que, estando cheio do Espírito Santo, você não pode parar de pregar o evangelho. Você tem que pedir a Deus isso, ousadia, intrepidez, coragem, para continuar pregando o evangelho. Então, aquele grupo de pessoas, aquela igreja, agora se reúnem e dizem: eu quero mais ousadia. Há perseguição, mas eu quero mais ousadia, eu quero mais coragem. Nós queremos mais ousadia, nós queremos mais coragem para pregar a tua palavra. E é isso, irmãos, o que a Bíblia diz que aqueles homens fizeram, que aquelas pessoas que estavam ali reunidas fizeram. E para encerrar, queridos, crentes convictos não teme aos homens, mas pede força e ousadia a Deus, e o busca com fervor. E quando são cheios do Espírito Santo, continuam sem medo e com ousadia, pregando a palavra de Deus. É isso que aconteceu no versículo 31, no versículo 30 e 31, diz assim, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus, e tendo orado, diz a Bíblia, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e faziam o quê? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E eu anunciava com ousadia a palavra de Deus. Então, queridos, essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus edifique essa palavra, timbre essa palavra nos nossos corações. E que nós tenhamos essa convicção. Olhemos para o autor e consumador da nossa fé. A nossa visão e o nosso propósito. A nossa visão e o nosso propósito é chegar no céu. E até chegar no céu existe uma caminhada. Existe uma caminhada. Mas é durante essa caminhada que Deus vai nos dando graça, dia após dia. É durante essa caminhada que Deus vai nos levando a vencer os obstáculos da vida, né? A vencer, na verdade, as dificuldades que surgem. A vencer, dia após dia. É durante essa caminhada que Deus nos encoraja, que Deus nos capacita e nos enche do seu Espírito Santo para continuarmos o seu ministério, que é a maior missão da igreja, é pregar o Evangelho. Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, use da sua bondade, da sua fidelidade, e nos capacite a cada dia, irmãos, para continuarmos com muita ousadia e muita intrepidez, pregando a palavra de Deus, pregando o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, em o nome de Jesus.